Como seria esperar por algo que parece impossível, mas que foi prometido diretamente por Deus? A vida de Sara, esposa de Abraão, é uma das mais incríveis histórias de fé na Bíblia. Uma mulher que esperou, confiou e, no tempo de Deus, viu a realização de uma promessa que parecia inalcançável. Sara, esposa de Abraão, foi escolhida para ser a mãe de uma grande nação, uma promessa que moldaria o curso da história. Mas, por muitos anos, essa promessa parecia inatingível, distante, algo impossível de acontecer. Sua história nos leva a uma jornada onde o tempo, a fé e o desespero se misturam, e onde, no final, o riso de incredulidade se transforma em riso de alegria. Mas quem realmente foi Sara? Como ela lidou com os desafios de ser esposa de um homem chamado para mudar o destino do mundo? E como sua fé se manteve viva em meio à espera, ao silêncio de Deus e às impossibilidades da vida? Nesta história, iremos caminhar ao lado dela, sentindo sua dor, suas dúvidas e, finalmente, sua vitória. Sara, inicialmente chamada Sarai, viveu numa época em que o valor de uma mulher estava profundamente conectado à sua capacidade de gerar filhos. No Antigo Oriente Médio, especialmente entre os povos nômades como Abraão e sua família, a linhagem e a descendência eram de extrema importância. Era um tempo em que o patriarca da família carregava a promessa divina de herança e terras, e a mulher, ao lado dele, sustentava essa promessa ao dar à luz os herdeiros. Sara foi casada com Abraão, um homem escolhido por Deus para ser o pai de uma grande nação. A vida de Sara era marcada por uma grande angústia, a esterilidade. Ela não conseguia ter filhos, e isso a levava a questionar como a promessa de Deus de fazer de Abraão pai de uma grande nação se cumpriria. O cenário espiritual e cultural em que Sara vivia era desafiador para uma mulher que não podia conceber. O cenário político e religioso da época não era fácil. Abraão e Sara viviam cercados por povos que adoravam outros deuses e tinham práticas bem diferentes das que eles acreditavam ser corretas. Ainda assim, Sara permaneceu ao lado de Abraão, seguindo-o com lealdade, mesmo quando as promessas de Deus pareciam distantes. Enquanto Abraão era chamado por Deus para deixar sua terra natal e seguir para uma terra desconhecida, Sara, ao seu lado, também teve que deixar tudo para trás, confiar em Deus e caminhar rumo ao desconhecido. Sua vida, portanto, era uma mistura de fé e incerteza, de esperança e frustração. A obediência de Abraão e Sara foi imediata, mas as promessas de Deus pareciam desafiadoras, especialmente para Sara, que na época já era avançada em idade. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Deixar para trás a estabilidade de Ur e seguir os passos do marido foi um ato de fé, mas também de sacrifício. Ao longo da caminhada, Sara enfrentou o medo do desconhecido, a escassez e, acima de tudo, a crescente angústia por não ter filhos, uma promessa feita a Abraão que parecia nunca se concretizar. Além das provações internas, havia também os perigos externos. Durante sua vida nômade, Sara enfrentou reis poderosos que, atraídos por sua beleza, desejaram tê-la em seus haréns. Uma dessas ocasiões foi quando eles passaram por Gerar. Temendo pela própria vida, Abraão pediu a Sara que dissesse ser sua irmã e não sua esposa. O rei Abimeleque, impressionado por sua beleza, a tomou para si. No entanto, Deus interveio e impediu que o rei tocasse em Sara, mostrando mais uma vez que ela era uma peça fundamental em seus planos maiores. Mas, apesar dessa proteção divina, o peso de sua infertilidade ainda pairava sobre ela. Anos passaram sem que o cumprimento da promessa acontecesse. A idade avançava, e Sara, que já estava além da idade de ter filhos, viu sua esperança diminuir. Em sua angústia e desejo de ver a promessa cumprida, ela tomou uma decisão que mudaria sua vida e a história para sempre. Pediu que Abraão tivesse um filho com sua serva, Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos.
Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. Esse ato trouxe consequências profundas. O nascimento de Ismael, filho de Abraão com Agar, gerou tensão entre Sara e sua serva. O ciúme e a dor tomaram conta de Sara, à medida que via Agar se tornando mãe do filho que ela mesma não conseguia ter. Esse momento marcou um dos pontos mais difíceis de sua jornada. Sara, que havia tentado uma solução humana para um problema divino, começou a perceber que o plano de Deus não poderia ser apressado ou alterado por ações humanas. Porém, o tempo da promessa ainda chegaria. Quando Abraão foi visitado por 3 homens misteriosos, mensageiros de Deus, a promessa foi reafirmada. Um deles disse a Abraão que no ano seguinte Sara daria à luz um filho. Ao ouvir essas palavras, Sara, que estava ouvindo à distância, riu. Era um riso de incredulidade, de quem não acreditava mais na possibilidade de gerar uma criança em sua velhice. Mas Deus, conhecendo os pensamentos de Sara, perguntou: Por que Sara riu? Há algo impossível para o Senhor? Esse foi o momento em que a fé de Sara foi novamente desafiada. Ela teve que se confrontar com suas próprias limitações humanas e com a grandeza do poder de Deus. Mesmo após tantos anos de espera e dúvidas, Deus havia falado e a promessa seria cumprida. Disse Deus a Abraão: A tua mulher Sarai já não se chamará Sarai, mas Sara será o seu nome. Abençoá-la-ei, e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos sairão dela. O tempo passou e, assim como Deus havia prometido, Sara concebeu um filho. Contra todas as probabilidades humanas e apesar de sua idade avançada, a promessa foi cumprida. O nascimento de Isaque foi um momento de profunda alegria e alívio para Sara. Ele era o filho da promessa, o milagre pelo qual ela e Abraão haviam esperado por tantos anos. Ao segurar Isaque em seus braços pela primeira vez, Sara finalmente experimentou a alegria da maternidade, uma alegria que muitos acreditavam ser impossível para ela. Seu riso de incredulidade, aquele que havia sido uma expressão de dúvida e desespero, agora se transformava em um riso de alegria e gratidão. Deus me fez rir, disse Sara, e todos que ouvirem isso rirão comigo. Isaque, cujo nome significa Ele ri, era o testemunho vivo do poder de Deus para transformar o impossível em realidade. O nascimento de Isaque trouxe uma nova fase na vida de Sara. Ela declarou: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. A alegria de Sara era a prova de que mesmo quando duvidamos, Deus pode nos surpreender com bênçãos inimagináveis. O nascimento de Isaque não apenas trouxe felicidade para Sara, mas também renovou sua fé. O tempo de espera e de incerteza havia passado, e agora ela podia ver o plano de Deus se desenrolando diante de seus olhos. Isaque não era apenas seu filho, ele era o início de uma nação prometida, o cumprimento de uma promessa divina feita a Abraão. Aquele momento representava a fidelidade de Deus e sua capacidade de cumprir suas promessas, não importa o quão improváveis elas pareçam aos olhos humanos. Mesmo com a chegada de Isaque, a vida de Sara não foi completamente livre de desafios. O ciúme e a tensão que haviam surgido entre Sara e Agar, a serva egípcia que deu à luz Ismael, cresceram ainda mais. Agora que Sara tinha seu próprio filho, a presença de Ismael tornou-se uma lembrança constante de sua decisão impulsiva anos atrás. O relacionamento entre Sara e Agar se deteriorou a ponto de Sara pedir a Abraão que expulsasse Agar e Ismael de sua casa. Isso foi um momento difícil, tanto para Abraão quanto para Sara. Abraão amava Ismael, seu primogênito, e a decisão de mandá-lo embora foi um grande sacrifício. No entanto, Deus garantiu a Abraão que cuidaria de Ismael e que ele também se tornaria uma grande nação. Sara, por sua vez, precisava enfrentar as consequências de suas escolhas passadas e confiar que o plano de Deus para Isaque e sua família estava se cumprindo. A expulsão de Agar e Ismael marcou o encerramento de um capítulo difícil na vida de Sara. Ela viu como suas tentativas humanas de controlar o plano de Deus trouxeram dor e conflito, mas também viu a misericórdia divina ao sustentar tanto sua família quanto Agar e Ismael. Esse momento a ensinou que confiar em Deus, mesmo nos momentos de incerteza, é a única maneira de experimentar a verdadeira paz. Nos últimos anos de sua vida, Sara assumiu plenamente seu papel como matriarca. Ela era não apenas a esposa de Abraão,
mas também uma mulher de grande influência e importância no plano de Deus para Israel. Através de sua experiência de esperar por uma promessa divina e perseverar em meio a dificuldades, Sara se tornou um exemplo de fé para gerações futuras. O impacto de sua vida vai além de ser mãe de Isaac. Sua jornada nos ensina a importância de confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. Ela nos mostra que a espera, por mais dolorosa que seja, pode produzir uma fé mais profunda e uma compreensão mais rica do propósito de Deus para nossas vidas. Sara também nos ensina sobre a natureza da fé e do tempo. Muitas vezes, queremos que as promessas de Deus se cumpram rapidamente, mas sua vida é um testemunho de que, no tempo certo, Deus cumpre sua palavra. Suas lições ecoam até hoje. Esperar pelo tempo certo, confiar nas promessas de Deus e perseverar diante de desafios aparentemente insuperáveis. Podemos nos sentir tentados a desistir ou buscar soluções rápidas que não vêm de Deus. Sara tentou ajudar Deus por meio de Agar, mas isso só trouxe mais desafios. A história de Sara nos lembra que, muitas vezes, a paciência é uma virtude necessária para ver as promessas de Deus cumpridas em nossas vidas. Além disso, a jornada dela pode ser comparada às lutas modernas pela confiança em tempos de crise, pela persistência diante do desânimo e pelo desafio de esperar pelo tempo perfeito de Deus. A jornada de Sara culmina na realização da promessa divina, mostrando que, apesar das dúvidas e dificuldades, a fé e a paciência são recompensadas. Sua vida serve como um lembrete de que, mesmo em tempos de incerteza, Deus é fiel e tem o controle. Que possamos aprender com sua perseverança, sua luta interna entre fé e desespero, e sua capacidade de rir no final, quando o impossível se tornou realidade. Sara nos deixa uma lição valiosa. Há algo impossível para o Senhor? Como Sara, podemos enfrentar momentos em que as promessas parecem distantes, mas a fé nos sustenta. Que possamos confiar no Senhor em todas as situações, sabendo que Ele é capaz de realizar o impossível. Muito obrigado por assistir. Deixe seu like, e não se esqueça de se inscrever no canal. Que Deus te abençoe, e até o próximo vídeo.